Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta leitura que fizemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor Deus esteja colocando nas nossas mentes sabedoria para entendê-la, para aplicá-la, ó Deus, à nossa própria vida, à nossa própria situação, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus fale conosco. Assim nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Cego Bartimeu. Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu. Era cego, mendigo, miserável. Se a gente começar a analisar a situação da vida desse homem, nós vamos ver como ele estava e como ele era alguém necessitado. Ele ficava à beira do caminho. A ideia aqui é que ele ficava dependendo dos outros, pedindo ajuda aos outros. Provavelmente uma vida sem nenhum luxo, nenhum prazer no sentido material. Ele estava numa situação que eu creio que deve ser muito difícil, não poder enxergar, né? Você estar em trevas, estar na escuridão. Provavelmente vivia muito solitário e morava em Jericó. É um detalhe que é importante lembrarmos que essa cidade, ela ficava a 28 quilômetros de Jerusalém e era uma cidade não muito agradável. A começar pelo clima muito quente, terra seca, não chovia quase lá. E a gente sabe que aqueles arredores eram bem perigosos. Lembramos disso naquela passagem, quando um homem é assaltado na estrada, e aparece a parábola do bom samaritano. Era um lugar que facilmente haveria dificuldades e crimes. Como a gente imaginaria essa pessoa? Um homem sem esperança, um homem que já estava conformado com o seu sofrimento. Afinal, que cego poderia pensar: eu vou voltar a ver? Que homem mendigo como aquele poderia pensar que teria uma oportunidade para ter uma vida melhor? Mas nós percebemos que ele era alguém que de certa forma conhecia Jesus. Deveria ter ouvido falar sobre Jesus. A palavra falava sobre um Jesus que seria este profeta, que operaria milagres, que restauraria a visão de cegos. E ele começa a ouvir vozes de multidão,
vindo nessa procissão, e ali ele entendeu que era uma oportunidade para ter a sua vida restaurada. E aí nós percebemos ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma palavra que tem muito poder. Depois Jesus vai elogiar a sua fé. E ele está ali clamando para o único que poderia restaurar e mudar a situação da sua vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou repetindo essa frase e as pessoas ficaram incomodadas. Mandaram ele calar a boca, mas ele não parou de clamar, novamente dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu aquele chamado. Também, provavelmente, Jesus ficou desconfortável com as pessoas mandando o calar. Repreendeu essas pessoas de alguma forma e disse para que elas chamassem Bartimeu. Esses mesmos que estavam incomodados foram os que chegaram para ele, esses muitos que o repreendiam, no verso 48, depois chamaram para que ele estivesse indo até Jesus. Levanta-te, ele te chama. Bartimeu jogou o seu manto para que não o atrapalhasse e andou na direção de Jesus. E aí nós vemos Jesus fazendo esta pergunta: o que quer que eu faça por você? Resposta imediata: Raboni, mestre, que eu possa enxergar. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. O comentarista disse que provavelmente ele não era cego de nascença, porque ele diz que eu volte a enxergar. Então alguém está dizendo que eu volte é algo que ele já tinha feito anteriormente. Mas você imagina a alegria de alguém que vai recobrar a visão. Ali ele pode ver primeiramente Jesus. Jesus fez um gesto imediato, né? Não lavou, não mandou ele se lavar em algum lugar. Imediatamente o curou e ele pode olhar para todas aquelas coisas ao seu redor. E quando ele diz: a tua fé te curou, nós percebemos a profundidade desta palavra. Não só cura no sentido da sua visão, mas a mudança da sua situação. A situação em que ele se encontrava provavelmente era por causa da sua questão física. Desprezado, sem poder trabalhar, sem poder fazer outras coisas. E aqui nós percebemos o texto dizendo que ele se ajuntou à multidão e seguiu Jesus. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A ênfase aqui é que ele foi curado pela sua fé. A palavra sempre tem um significado especial, além daquele que nós vemos aqui, no sentido da restauração da visão daquele cego, mas tem aqui o significado de Jesus, o Messias, estar cumprindo a profecia em que ele daria vista aos cegos. Jesus veio para curar aos cegos e ele está ali provando que ele era o Messias, que ele é o grande Deus. Propósito de Deus na vida daquele cego. Ele era um testemunha vivo de que Jesus era poderoso, que poderia dar vida a um cego. A gente pode tirar aqui algumas lições da vida de Bartimeu. Primeiro, ele clamou com fé e perseverança. Ele teve fé diante de uma situação desesperadora, como nós já descrevemos no início. Pobre, cego, morando num lugar ruim,
A sua fé perseverante é demonstrada pela persistência. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o primeiro cala-boca chegou para ele, ele poderia ficar calado, ele poderia ter desistido, mas ele se coloca como um homem de fé, clamando insistentemente pelo auxílio de Jesus. E quando ele diz mestre, quando ele acredita que Jesus vai curá-lo, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Por isso que Jesus fala: a tua fé te curou. Repreendido, gritava. A sua fé era firmada em Jesus. Ele sabia que Jesus era a sua única esperança. Reverendo Abival, um pastor que eu escrevi vários textos no livro, ele fala sobre Bartimeu como um homem que tinha um sonho. Se os irmãos leram essa semana, um dos textos falava sobre sonhos, e está relacionado a esta passagem de Bartimeu. E ele diz: não tenha medo de sonhar. Ele, o reverendo Abival, não tenha medo de sonhar. Quando as vozes duras inimigas ecoarem contra você, lembre-se, Deus está por você. Deus está por você. Eu não quis usar o sonho de Bartimeu como nosso tema, porque eu acredito que o sonho é uma palavra talvez um pouco pequena para o que acontece aqui. O propósito de Bartimeu, a esperança, a fé de Bartimeu. Mas, com certeza, ele demonstrou ser alguém que tinha esperança. Alguém que tem sonhos é alguém que tem esperança. E nesse texto do reverendo Abival, tem uma série de frases que eu coloquei aqui para a gente rever. E ele diz: quando disserem você não é capaz de ver as coisas, Deus dirá: eu te fortaleço. Quando disserem é impossível, Deus dirá: não, tudo é possível ao que crê. Quando disserem a você que está sozinho, Deus dirá: não, você não está sozinho, não te deixarei, nem te desampararei. Quando disserem você não pode fazer, Deus dirá: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando disserem que você está com medo, Deus dirá: não temas, estou contigo. E por último, quando disserem ninguém te ama, Deus dirá: eu te amo. Ele clamou com fé e perseverança, porque ele creu, mesmo diante de toda ação contrária. Eu acredito que muitas vezes nós nem temos tanta ação contrária na nossa vida em relação a muitas coisas, mas facilmente nós deixamos de acreditar em Deus, facilmente nós nos afastamos de Jesus. Precisamos exercitar a nossa fé, porque fé é exatamente crer a partir das adversidades, das coisas que são contrárias a nós. Fé é, em segundo lugar, ter convicção real de sua necessidade. Bartimeu nos ensina, nos dá um exemplo, que ele era alguém que tinha convicção da sua necessidade. A pergunta de Jesus qual foi? O que queres que eu faça para você? Da mesma forma que Jesus rapidamente o curou, ele rapidamente respondeu, ele não pensou: que eu possa enxergar. E como eu disse, ele usou a palavra mestre, Rabone, demonstrando saber quem era Jesus, saber que Jesus era alguém que era capaz de dar aquilo que ele precisava. No comentário de Wiersbe, ele diz o seguinte: que queres que eu faça? Parece uma pergunta estranha a se fazer um cego, mas Jesus queria dar ao cego uma oportunidade de expressar e demonstrar a sua fé. O que ele acreditava que Jesus poderia fazer por ele? E eu achei interessante também essa ideia. A pergunta de Jesus é uma pergunta muito
oportuna. Quando você vai diante de uma pessoa, você não vai fazer um pedido inferior ou superior. Você vai fazer um pedido à medida do que aquela pessoa é para você. E Jesus queria testar a fé dele. Quem eu sou para você? E a resposta veio com a pergunta. Veio com a resposta da pergunta. Eu quero ser curado. Ou seja, ele está falando, eu creio que o Senhor é poderoso para me curar. E aqui eu tiro uma lição que a fé é exatamente isso. O que é pedir com fé? É pedir o que acreditamos que realmente Deus é capaz de fazer. Nós só vamos pedir aquilo que nós acreditamos que Deus é capaz de fazer. E aí a gente pode dizer, a gente pode pedir muito então, né? Mas nem sempre nós pedimos. Essa pergunta pode parecer estranha, mas talvez nos dias de hoje nós damos muitas respostas pequenas a Jesus diante dessa pergunta: o que eu quero? O que você quer que eu faça? Jesus faz essa pergunta para nós. E qual é a nossa resposta? Senhor, eu sou cego, eu queria uma casa adaptada para a minha cegueira, né? Eu brinco, né? Que, às vezes o cego pergunta, o cego pede uma ajuda a Jesus, e Jesus fala: o que você quer? Eu gostaria muito de um cão que pudesse me levar para ali e para cá, né? Aqueles cão guia. Jesus pode dar a vida, Jesus pode dar a visão, restaurar a visão, curar de todo, e nós vamos ficar pedindo coisinhas. Jesus fala: o que queres que eu te faça? Aí a gente pede: eu queria tanto uma camisa nova, Senhor. Tá bom, né? Uma viagem para não sei aonde, um carro novo, isso e aquilo. Nosso pedido deve ser como este que disse: eu quero ver. Essa palavra da visão tem muita simbologia na Bíblia em relação à necessidade que nós temos de ver, de enxergar, de ter sabedoria no mundo de cegueira, de pecado, que quando nós não enxergamos o que nós devemos fazer, nós não enxergamos qual é a nossa responsabilidade, nós não enxergamos os nossos irmãos. E a gente tem que pedir para Jesus: eu quero ver. O que eu quero? Saúde, prosperidade? O nosso pedido deve ser: eu quero ter a tua luz. Bartimeu também nos ensina aqui em terceiro lugar. Ele foi curado e ainda teve sua vida espiritual transformada. Nada é colocado por acaso aqui, né? Quando diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ele, curado, sente como que se numa obrigação ou num dever de seguir Jesus, de caminhar com Jesus. O que Jesus fez por ele, em gratidão, ele se torna um seguidor de Jesus, que é o que nós devemos fazer. Aquele que recebe Jesus, aquele que é tocado, transformado por Jesus, não deixa mais Jesus, vai atrás dele. Jesus está aqui nos seus últimos dias, e ele teve essa alegria de seguir com alguns dos discípulos de Jesus, para onde Jesus fosse. Jesus, então, fez uma grande transformação na vida desse homem. A cura não é parcial, ela é total. Como eu disse, provavelmente ele teve uma mudança, porque pôde trabalhar, porque pôde mudar até mesmo o seu aspecto, a sua aparência, mas principalmente essa mudança em relação à santidade que foi dada a ele. A cura não é só a cura da visão, mas é uma cura completa de Jesus. E assim Jesus faz conosco em muitas situações. Cada vitória que nós temos não é uma vitória apenas, ela tem um significado maior. Aquele que passa no vestibular, aquele que consegue um emprego, ele se alegra por estar naquele emprego, mas ao mesmo tempo ele se alegra porque Jesus está operando uma transformação na vida dele, porque Jesus está agindo na vida dele, Jesus está dando continuidade à sua vida, e ele cada vez mais sente
o desejo e, por que não dizer, a obrigação de ser um seguidor de Jesus, porque é tão abençoado na sua vida. A gente não pode viver só das bênçãos de Deus e simplesmente não ter tempo para seguir Jesus, para fazer as coisas do Senhor, para andar conforme os mandamentos do Senhor. Seguiu no caminho com a multidão, adorando a Jesus. O Senhor abre os olhos físicos, principalmente abre os olhos espirituais daquele homem. Concluindo, irmãos, nós podemos ser apenas como um cego na multidão, como mais uma pessoa que tem problemas, que tem ansiedades, que tem necessidades, e se nós olharmos para elas, nós vamos nos sentir o pior de todos. Aquela história, você que não conhece meus problemas, né? Você acha que é fácil a minha vida? Eu posso dizer o mesmo, você que não conhece os meus problemas. O ser humano não vive facilidades, irmãos. Nós temos dificuldades nessa terra. E nem todas compartilhamos com os outros. E até mesmo as que nós compartilhamos, nem sempre o que está ouvindo esse compartilhar vai conseguir entender a dificuldade que é passarmos por aquelas dificuldades específicas. Porque uns são mais fortes, reagem melhor à dor, reagem melhor a uma situação, e outros a outras. A gente costuma dizer que as dificuldades que nós passamos, só nós mesmos enfrentamos, né? Só nós mesmos poderíamos passar por elas. Mas ao mesmo tempo, só nós mesmos vamos também tirar a pior experiência delas, as dificuldades que vêm sobre nós. Então não é fácil, mas nós podemos então apenas ser como um cego na multidão, ou nós podemos ser importantes para Jesus. Um fraco, um desprezado, ignorado, ou alguém importante para Jesus. A gente fica imaginando aquela multidão, gente para todo lado, uma pessoa gritando para Jesus, e ele foi importante para Jesus. O quanto nós clamamos a Jesus. A gente não ouve nenhum relato de reclamação desse cego, da sua vida, das dificuldades que ele enfrentava, mas ouvimos ele falar com muita confiança: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não vamos reclamar, vamos clamar a Jesus, insistentemente para Jesus. Ele nos ouve, Ele nos considera importantes, Ele nos ama, Ele vai cuidar de nós. Não há nada impossível para aquele que não desiste de Jesus, para aquele que olha para Jesus e busca seguir a Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, uma noite especial, e nós vamos orar, pedindo que Deus aplique a sua palavra em nós, e assim, quando nós participarmos da ceia do Senhor, que Ele esteja nos fortalecendo com essa palavra. Jesus sim é importante para nós, Ele pode nos fortalecer, nos restaurar, nos transformar, mas o quanto nós cremos, ou no que cremos que Jesus pode fazer na nossa vida, qual é o tamanho do nosso sonho, qual é o tamanho do nosso pedido a Jesus? Jesus faz essa mesma pergunta hoje para mim e para você: o que você quer, o que você precisa, o que você deseja? Qual é a nossa resposta a Jesus? Que possamos todos dizer como esse cego: eu quero ser curado, cura-me, Senhor, restaura minha vida, Senhor. Vamos ficar em pé. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, ó Pai,
Momento tão agradável, Deus, na Tua presença. Quando o Senhor fala conosco através das canções, da Tua mensagem, também da Santa Ceia. Ó Deus querido, o Senhor conhece cada um aqui, as suas necessidades, os seus pecados, as suas necessidades tanto físicas, materiais, mas principalmente espirituais. E que o Senhor Deus venha com o Teu amor, Deus. Olhe para cada um de nós, Deus. Responda a nossa oração, o nosso pedido, ó Pai, o nosso clamor. E que o Senhor toque nas nossas vidas para que, dia a dia, sejamos como este cego, não olhando para as dificuldades, mas reconhecendo o Senhor como mestre, como o grande Deus, capaz de curar, capaz de transformar. É isso que nós te pedimos, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Amém.